que eu venho agora da feira. Ai, amor, toma lá milhões. Ai, que eu venho agora da feira. Ai, casar e ganhar dois. Mais valia ficar solteira. Ai, casar e ganhar dois. Mais valia ficar solteira. Ai, o vira da desgarrada. Maria Elvira Serranho vai com certeza ser possível, com aquilo que nos vai contar, que nos vai dizer, colocar tudo isto à disposição dos habitantes do Val de Santarém, dos que nasceram no Val de Santarém, dos que vivem no Val de Santarém. Vamos ter este privilégio de pôr isto ao dispor dos atuais e dos vindouros val-santarenos. Então, Maria Elvira Serranho nasceu em que altura, em que ano, em que dia? No dia 4 de janeiro de 1926. 1926, portanto, está a completar, ou já completou este ano, 88 anos. 88 anos. Portanto, nasceu no Val de Santarém, numa zona do Val de Santarém que nos vai dizer qual é. Cabeça da Mesquita. O Cabeço da Mesquita. E o Cabeço da Mesquita é uma zona muito típica do Val de Santarém, que haveria outros cabeços aqui no Val de Santarém. Lembra-se de que havia outros cabeços? O cabeço aqui é o Cabeço da Mesquita. É a torre, que também é num cabeço, porque o vale começou na torre. Na torre. Dizia o meu pai que Deus tem e a minha mãe. O vale era a torre e depois a grande rua era aquela que vinha para trás da farmácia. Sim, Dizia que era a do grande Farmácia rua. dos Gimbrinhas. Dos Gimbrinhas, pois. Portanto, era aquela rua que vinha da torre, praticamente, Era até a torre, aquela zona pois. onde depois o Artur Tendeiro teve a loja. O Artur Tendeiro teve lá da parte de trás. Sim, pois lá, que era a grande rua do Vale. Aquela rua que vai direita à torre por aí acima. Exatamente. Pois. E era então a Estrada Real. Estrada Real. Passava aqui para o Rio lá abaixo. Exatamente. Pois. Já existia Rio das Patas, mas era muito pequeno, não é? Já. Porque está lá a rua das Paponas. Das Paponas. Mas não é das Paponas. Sim, senhor. Era um empregado do Sr. Rebelo da Silva, que era o Paponas. A Carmona tem um livro em que fala do Paponas. Portanto, Que ele era um homem muito forte e como é que é? E que apegava num porco e punha em cima de uma banca e mais coisas que o Paponas fazia. há um bocado essa ideia de que o meu pai dizia-me que aquela era a Rua das Paponas, que chamavam Paponas a umas flores que eram as flores... Que eram as flores dos marmaleiros. Dos marmaleiros. Não. O homem é que se chamava o Paponas. Bulhão Pato, que foi um poeta... O Bulhão Pato era colega do Garrete. Era colega do Garrete, Colega amigo do do Garrete. Garrete, amigo pessoal do Garrete. Pois. E do Rebelo da Silva. Mas o Garrete, nas viagens da minha terra, passou aqui e cantou o Val, porque era muito amigo do Rebelo da Silva. Pois. Exatamente. E então o Bulhão Pato também tem uma história sobre o Paponas. E também diz lá que o Paponas era um empregado do Sr. Rebelo da Silva, e que, do escritor Rebelo da Silva, e que essa descrição que ele faz do Paponas vem exatamente ao encontro daquilo que a Maria Elvira está a dizer, que ele era um homem muito forte, era uma pessoa rude, mas que seria uma boa alma, não é? Uma alma popular, e que era um homem que fazia uma grande serventia, era muito útil ao escritor Rebelo da Silva. Rebelo da Silva e Quinta da Rebelas, ou Desembargador. de Quinta do Desembargador, diz muito bem, onde a Maria Elvira também, digamos que terá passado parte da sua vida, ou colaborou na Quinta. Então, olha lá, eu desde pequenininha. Então, os meus pais, eles iam para Lisboa. O meu pai ficava entregue, tinha a Quinta. Punha e despunha. Já agora que fala dos seus pais, portanto, a Maria Elvira nasceu cá no Val de Santarém, mas os seus pais também nasceram cá ou vieram de outro lado? Nasceram cá, portanto também são do Val de Santarém. Mas a família veio de outros lados ou não? Bem, a minha avó era de Vilachã. Era do Casaldouro, naquele tempo era o Casaldouro. Exatamente. Agora, o meu avô, minha avó era de Vilachã, e o meu avô era o André Francisco Serranho. Era cá do Vale.
Pois, os Serranhos é uma família grande, pelo Cá do menos Val, mas há duas qualidades de serranhos. Há uma ali embaixo que pertence ao Zé Batoque, sabes quem é o Zé Batoque? Sim, sim. Esses não são nada a gente. Ah, sim, sim. Olha lá se tu tens este papel. Data provável da construção em 1600 da construção da Igreja Matriz. 1877, fundação da Cudelaria Nacional Quinta da Fonte Boa. Aquilo era da família de Salvaterra. Em 1892, estação do apoiadeiro do caminho de ferro, estação primeira classe, primeira ou quarta classe, eu não sei. Da estação. Na estação do O Alto Santarém. apiadeiro era na Califórnia. Ah, na Califórnia. Ali no pé da Califórnia que era o apiadeiro, dizia a minha mãe. Portanto, era antes do sítio onde depois acabou por ser. Então, a Califórnia, sabe onde é a A Califórnia? Quinta da Califórnia, Quinta da Bica. Ao pé da Quinta da Bica. De um lado é da Bica e do outro Já é aquela Quinta da Califórnia. da Califórnia. Isso é uma novidade completa para mim, que não sabia. A fonte de uma bica, 1899. Da fonte de uma bica aqui embaixo. Sim, sim. Em 1909, grandes enxurradas, não sabes? Sim, As sim, grandes sim. enxurradas. A Olinda de Ferrão Sim, sim. era casada com um homem que morreu na cheia. Eles morreram na cheia porque vinham num barco e o barco trambolhou-se e eles morreram em 1909. Não tinha havido cheia estrangada, mas depois houve outras. Não foi nessa altura que esteve cá o rei Dom Manuel II? A minha mãe calhou ali no Largo da Fonte, lá em cima, ir a passar e estar o carro do rei, veio dar esmola, a Maria Serafina, A mulher de um homem que, que morreu. E a de Olinda de Ferrão. Aham. Veio dar esmolas e disse que nunca viu uma morena com os olhos tão bonitos como tinha a de Olinda de Ferrão, Ah, sim, senhora. que era muito bonita. Ela casou 3 vezes. Casou 3 vezes, quer dizer, os maridos morreram. Morreu, ela casava com outros. É, sim, senhora. Quer dizer, não foi por separação. Não, mas não. Eles nessa morriam. altura pouco havia Eles disso, não é? Ficaram a dar esmola às viúvas. Sim, senhora. Foi uma Maria Serafina, que era mãe de um torteliano, nunca ouvi falar de torteliano. Tertuliano, sim, sim. Torteliano, e foi a de Olinda de Ferrão. Em 1909. 1909. Morreram os tais homens que vinham de barco ali à Ponte Vala, uma grande Esses corrente. homens andavam a trabalhar no campo. Pois. E, portanto, As eram... pessoas eram tudo do campo daqui. Pois, claro. E eram passados para cá através do barco. Do barco, o barco. Nessa altura os pescadores traziam-nos para cá. O Mas barco virou-se, não? A corrente era tão forte quando chegou ali à Ponte Vale, Sim, sim. voltou o barco. Sim. Mas houve um homem, cá do vale, que passou uma ovelha e ele agarrou-se à ovelha, Aham. que era tido de um Geneviera. Eugénio Vieira. Então, Eugénio E Vieira. salvou-se assim. E salvou-se agarrada à ovelha. E a irmã, que era a Marilesia, uma mulher que até amassava pão ali, ou pão de milho ao João Padeiro, Sim. uma mulher alta, forte, Sim, que morava ali ao pé do Pinho das Areias. sim, sim. A Marilesia foi para a bordinha da linha abaixo e encontrou o irmão, e é que o salvou. Grande história. Sim, sim. Quem não tem de morrer, grande mal escapa. Mas quer dizer, foi felizmente conseguiu Salvar, agarrar-se, agarrado à ovelha. A ovelha foi agarrada à ovelha E deixou-se ir e... deixou-se ir e depois a irmã apanhou, Sim, a senhora. Marilesia. Muito bem. Então, a Maria Alvira estava a ler agora alguns apontamentos que tem de factos da história do Val de Santarém. Não sei quem é que me deu isto. Agora, fundação, em 1929, fundação da Sociedade Recreativa Operária. Recreativa Operária. Era só operários. Sim, Depois, sim. mais tarde, é que foi tudo misturado. Depois, em 1929, construção do mercado diário. Exatamente. Em 1983,
inauguração da Estação dos Correios. Mas a Maria Elvira, não está aí, 1915, a fundação da escola primária Aristides Graça, pois não? Penso que não. 1915. É que está lá exatamente na frente da parede da escola, fundada em 1915. Pois, mas aí nesse apontamento não está. A escola foi deixada. O Sr. Graça, não O foi? Sr. Graça não tinha só um filho. Sim, sim. E fez aquele prédio. Sim, sim. Mas depois deixou logo os caboclos que seguiam para a praça. Sim, sim. Depois, mais tarde, para aproveitarem, fizeram de lá a praça. E a Maria Elvira andou naquela escola. Eu estou naquela escola. Sim, senhora. E Entrou depois? para a primeira classe. Primeira, segunda, terceira, quarta. Mas depois, dali, é que fui para a fábrica das gasosas representarem. Ah, sim, senhora. Então depois foi trabalhar para a fábrica das gasosas. Não fui nada. Não. Eu uma vez fui trabalhar para a fábrica. Então eu estava a perceber mal. Eu fui representar Representar, sim. para a fábrica das gasosas. O teatro era no sítio da fábrica das gasosas. Era uma antiga fábrica das gasosas, onde o Manel Sá era empregado. Exatamente, exatamente. Dali, Era a fábrica velha, o meu pai chamava-lhe a fábrica velha. dali passou para ali. Exatamente. Portanto, a fábrica velha era mais ou menos ao pé... Era a casa dos Pedrosos. Dos Pedrosos, exatamente. Aquela casa lá grande, em cima. Lá em que tinha um grande palco. Exatamente. E vinham para ali os melhores representarem. Estavam hospedados na hospedaria da como é que elas chamam? Havia cá uma Da hospedaria. Maria Russa, mãe de João Romão. Sim, sim, sim. Tinha aqui um hotel. E vinha um senhor de Lisboa, no mês de abril, ouvir o Roxinóis a cantar para a quinta? para a casa para o hotel. Para o hotel. Da Maria Russa, da mãe de João Romão. Onde é que era esse hotel? Lembra-se, Maria Elvira? Então não sei. Sim, em que... É em frente das Bentas. Não sabes o que são as Bentas? Sim, são as Bentas, mas onde é que, em que zona do Vale? Era a seguir ao Guedes. Pois, a seguir ao Guedes, acho que ainda há um andar, há um prédio. Um prédio, sim. E só depois é que é o João Cardoso. Eu já lá tenho cantinha da missa, às vezes embirrava lá no portal. Portanto, era aí que era o hotel. O hotel da Maria Russa. Da Maria Russa. Pois. E, portanto, vinham pessoas de fora do Vale e quando vinham e precisavam do hotel ficavam aí. Ali. E a Maria Elvira estava a dizer que até vinha um senhor para ouvir cantar o Roxinóis. Passava cá o mês de abril a ouvir cantar o Roxinóis. Esse senhor vinha para cá ouvir cantar o Roxinóis só pelo prazer ou ele era escritor ou era pintor? Isso nunca soube. Sei que o meu pai, quando lá chegava, já ele lá estava ao portão para ir lá para dentro. É fantástico. Ia mesmo Portanto, para dentro, lá daqui. Ele tinha essa... ele dizia que vinha cá para ouvir cantar o Roxinóis. Vinha cá passar o mês de abril. Muito bem. Andou na escola primária, fez a primeira, segunda, terceira e quarta. E pronto. E tem muitas, enfim, saudades e boas memórias da escola, das suas amigas e da professora. Ainda tenho muitas amigas da escola. A mulher de João Centeno. Era tantas. A Belmira do Guedes, já morreu também. Tinha ali muitas amigas. Pois Sim, senhora. Eu era uma pessoa que tinha muitas amigas. Ao domingo a minha Bom casa sinal. enchia-se de raparigas. Enchia-se de raparigas. E depois havia ali um monte de areia branca. Ali ao pé da passagem, já não és desse tempo, havia ali um monte de areia Onde havia aquela areia que Branquinha. depois ia-se pôr no cemitério. É. Sim, sei muito bem onde E é. a gente ia por aí abaixo, aquilo é que era empurrarem-se umas às outras lá de cima da areia branca cá para baixo. Então, juntavam-se, a escola foi uma boa escola também para uma boa relação entre as raparigas. Com rapazes era mais difícil, não é? A gente não dava com os rapazes. Claro. Os rapazes brincavam cá fora do portão. Sim, E a gente brincava lá dentro. Sim, sim. A minha professora era uma pessoa já velhinha, Leopoldina Augusta de Carvalho Cunha e Conte. Era a minha professora. O marido dela Era o Sr. Conde. O Sr. Conde. E depois ia explorar a caminhonete, começava a falar, não vou nesta, vou noutra. Ele, O Sr. Conde. Sr. Conde. O Sr. Conde era de nome, não era que ele fosse Conde. Pois, era apelido. Pois. Mas essa senhora,
Eu nem sei, ela é tão velhinha, talvez como eu nem sei como ela ainda era professora. Sim. Depois a seguir essa é que veio a Tomás e depois o professor Costa ensinava a gente a cantar, a representar, bem, estas coisas, fazer ginástica. Mas o professor Costa entrava na construção e nas ideias para as récitas, não é? Então era ele e o João Nogueira, João já não Nogueira. há ninguém. A gente era assim, ao sábado, de manhã, ia para a escola, tinha ginástica, e educação cívica Sim. e educação física. Uhum. E depois de tarde, e cantar. E depois de tarde íamos ensaiar para récitas. Eu sei a Maria da Fonte. Essa mulher lá de cima, que da foice fez espada, e há de ter na luz a história uma página dourada. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar ou perecer, triunfar ou perecer. Armada era a nação, mas é livre ainda uma vez. Ora e sempre é cara à pátria, o estilo português. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar e ou perecer, triunfar ou perecer. Ainda é outra vez, Algemada era a nação. Muito bem. E está muito bem cantada. Aliás, tem uma voz ali cristalina, fantástica. Então, eu na escola aprendi a cantar, aprendi a fazer tudo. Claro, claro. Tudo que eu gostava. Disse aí uma coisa, aliás, disse muitas coisas importantes quanto à escola. Uma delas é que no sábado o professor Costa ensinava. A minha professora era muito velhinha. Sim, Era uma sim. velhinha, tenho ali a fotografia, uma velhinha. E então o senhor professor fazia da gente o que ele queria. Sim, senhora. É só lá ir buscar a gente. E- Toda a gente gostava toda a gente professor gostava do professor Costa. Na escola primária tinham educação física ao sábado E cívica. e cívica. Este foi Educação cívica. Portanto, como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com os mais idosos, há ajudas em casa, a relação entre as pessoas, é isso? e aquele foi presidente disto e aquele. Aham. Era essas coisas assim. Sim, senhora. Nessa altura... Eu já fui muito bem educada. e continua a ser. Então. Não é nesse termo que eu quero dizer. Se há uma pessoa Muito bem educada é que instruída. fala assim com tão... Pois, exatamente. Educada no sentido de saber muitas coisas, de conhecer e saber estar, não é? É isso que está a dizer, não é? Saber relacionar-se. E está, de facto, a continuar a ser ótima. Quem aprendeu bem não esquece, não é? Olha, e também aprendi o hino nacional. Queres que eu canto ou não? Eu quero que Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. As armas, sobre a terra, sobre o mar. As armas, contra os canhões, marchar. Isto também me ensinou o professor Costa com uma grafenola. Sim, E a sim. gente aprendeu- Ele levava a grafenola Levava- e era com essa grafenola Pois, que a gente- vos ajudava a saber a cantar. saber. E entretanto, a Maria Elvira fez a sua vida a partir de ter tirado a escola, não é? Foi. A quarta Foi classe. para a costura. Foi para a costura. Quem era nessa altura aí a grande senhora da costura que ensinava todas as meninas? Ela não ensinava todas, ensinava só algumas. Era a Gertrudes Caldeireira, Aham. a mãe do Bonavente. E aprendeu com essa senhora Aprendi. e depois teve a sua vida, portanto, Depois casei. namorou, casou, Oh, namorei 7 anos. muito bem, 7 anos, e o namoro nessa altura era difícil. não é? Era, pois, mas já levei a minha filha feita. Foi sempre assim. E eu cheguei à conclusão, enfim, falando com muitas pessoas, não só aqui do Val, mas também de outros lados,
que acontecia com muita frequência. Pelo menos o primeiro às vezes era a forma de as raparigas se libertarem e poderem casar e abandonar a casa dos pais. Isso era uma razão, porque depois aquela primeira fase era difícil, mas depois... Pronto, então teve os filhos e depois... Tive dois. Não fiz abortos. Pois, quer dizer, não teve necessidade disso e nunca pôs isso na cabeça. Nem fazia. E, portanto... E nem fazia, porque eu sou católica. Então, no Val de Santarém havia récitas. Havia. E a Maria Elvira entrava nas récitas. Já aqui cantou alguma coisa relacionada com isso? Eu não era preciso representar, bastava entrar no palco para ter muitas palmas, muitas palmas. A que é que atribui isso? Portanto, à sua vivacidade? Sei lá, nasci assim. Sim, senhora. Da sua família houve alguém que fosse assim? Ou isso, digamos, que foi uma característica, uma qualidade que... O meu pai era mais ou menos, e a minha mãe também, era uma pessoa muito alegre. Sim. E portanto... Então ela dizia, quando eu fiz a primeira comunhão, eu fui ler do altar abaixo um papelinho, do altar. Sim. E também ela... Agora ia para falar na Senhora Marquesa. Na Marquesa da Ribeira Grande. A Marquesa da Ribeira Grande morava lá na Ponte Val, quando as meninas ia tudo à catequese, vinham do trabalho, os rapazes, iam para a capela da Senhora Marquesa, para a catequese. E quando ela vestia-os, a Senhora Marquesa vestia-os para ir à primeira comunhão. Sim, sim. E quando se casavam, levaram uma travessa de arroz doce à Senhora Marquesa, as raparigas davam um lenço de lã bonito, aqueles lenços que elas usavam. Sim. E aos rapazes davam um barrete, Senhora Marquesa. A Senhora Marquesa, a quinta não é só aquilo. Todas as terras, à frente, por aí fora, era tudo da Senhora Marquesa. O Lico comprou e outros foram, os casaldores fizeram aos talhos e foi tudo dividido. Então quer dizer, aquele pinhal e o eucaliptal que existe ali para aquele lado, aquilo era tudo dela? Era tudo da Senhora Marquesa. E também terrenos no campo? Também. Tudo quando fosse à frente era tudo da Senhora Marquesa. A Marquesa da Ribeira Grande tinha cá no Vale, e a Maria Elvira se calhar ainda se lembra disso, um grande reconhecimento, era uma pessoa... a Senhora Marquesa. Pronto, era uma... a minha avó tinha um fato branco muito bonito e a minha mãe, as filhas diziam assim, mãe, onde é que ia com este fato? E aos bailes ao salão da Senhora Marquesa. Lá na Quinta? Na Quinta. Naquela quinta que é a Quinta de Santo António. E aos bailes ao salão da Senhora Marquesa. Portanto, ela dava bailes... uma capa grande. Dava bailes, com certeza. Ela dava bailes e, portanto, convidava pelo menos algumas pessoas do Vale a irem lá. A irem lá. Sim, senhora. Às festas. Portanto, ela era... Quando ela se casou, a minha avó e os habitantes do Vale foram à Ponte Val explorá-la, que ela veio num barquinho para Val acima. Ela veio num barco pela Vala acima, portanto, ela veio dos lados... Da Zambuja. Santana... da Zambuja. Pois, sim, para vir para aqui. Muito bem. Entrar na boca do rio. Na boca do rio, exatamente. Portanto, havia ali uma espécie de cais junto à Quinta. Com certeza. Para ela, portanto, do lado de cima, digamos assim, do lado esquerdo da Ponte do Vale. Não é? Quando a gente vai para lá, quando a gente vai para o campo, do lado esquerdo da Ponte do Vale, havia um cais, ainda lá devem estar os restos desse cais. Portanto, além da Marquesa da Ribeira Grande, depois havia outras pessoas que eram tidas no Vale como... Havia um senhor que estava lá o retrato na Quinta, que era o senhor Ná. Não ouviste falar no Jaquim do Ná? Jaquim do Ná? Do Jaquim do Ná? Não. O meu irmão vinha para a fonte com uma carroça buscar água. À fonte ou à Ponte Vale, com um barril, e levava água para a cabeça, porque havia pouca, para a minha mãe dar o gado e assim. No Cabeça do Mesquita não havia água, era preciso vir aqui abaixo à fonte da Mobica. Nem havia poços. Quer dizer, havia alguém que tinha poços, mas... Havia alguém que tinha poços. Mas não era assim. O João Padeiro abria aqui a porta, toda a gente vinha aqui buscar água. Pois, o João Padeiro era uma pessoa... O João Padeiro não era de cá, pois não? Não. Quem foi buscar o João Padeiro para cá foi o meu pai, que Deus tem. Veja bem. O meu pai, que Deus tem, é que estava no lugar do João Padeiro. E depois foi buscá-lo à Senhora da Saúde, onde ele morava. E quando ele viu o meu pai, atirou queixada, disse, nunca mais te pego. E então depois, o senhor Leitão, nunca ouvi falar no senhor Leitão. O senhor Leitão, o meu irmão era pequenino,
E o meu pai era ali, estava ali no balcão e o senhor Leitão tapava o meu irmão com um pano do pó para ele dormir. Diga uma coisa, o senhor Leitão estava no padeiro. O senhor Leitão, o pato do André, aquele pato do André. Sim, sim. Sabes onde é o pato do André? O pato do André ali ao pé do João Padeiro. Pois, o pato do André. E o meu avô era André, que era afilhado desse André. Esse pato do André é depois do João Vítor, não é? Do lado direito, não é? Ou não? Então é aquela travessa que vai para o pato do André. Então já não Então, que tem agora a travessa do João Padeiro. Pois, exatamente. Hã? Beco de João Padeiro. Beco de João Padeiro, pois, E- exatamente, já sei. e aquela- Onde se fazia o cinema. O cinema ao ar livre. Não era? Aí não era projetado o cinema, não era aí que o Guedes punha o cinema para a gente ver o cinema? Eu acho que cheguei ao cinema do Guedes, mas era lá embaixo no Clipal, que ia para a estação. A Pois. gente metia ali um carreiro. Tá bem. Ali é que eu cheguei. Eu já não apanhei essa fase, que a Maria Elvira é só um bocadinho mais, menos jovem que eu, mas eu já não apanhei. Já não apanhei essa altura. Eu lembro-me de ir ao cinema do Guedes em dois ou três sítios, mas aquele em que funcionava mais o cinema do Guedes era exatamente no Beco do João Padeiro. E também funcionou o cinema do Guedes naquela adega que era onde estava o tendeiro, o Joaquim Tendeiro. Joaquim Tendeiro, do lado direito. O Val tinha muitas bonitas e muito participadas tradições durante o ano. Quer dizer, eu lembro-me, ainda era garoto, Olha nas modas. das modas, lembro-me ainda uma ou duas vezes do enterro do bacalhau. Mas isso foi feito pelos melhores, quando cá estiveram. Sim? Foi. Ah, O enterro do bacalhau foi feito pelos melhores. foi E uma feito serração de por quem? velha. A serração da velha. Portanto, o enterro do bacalhau e a serração da velha são coisas diferentes. Então a Serração da Velha foi estreada a caminhonete ali da Napoleão. E depois o meu pai, e Nel Bento e o meu pai é que foram buscar, que ele já tinha sido feito noutros tempos, é que foram buscar aqueles versos todos. Não há ninguém que tenha esses versos da serração da velha. Não, Não. mas ainda me lembro de outra coisa que fizeram. Uma contradança que fizeram. Veja lá, senhor doutor juiz, vive só. Era a viúva a chorar. Eu não sei estes bocados todos. E essa parte que está a dizer é de quê? É da serração da velha? Este bocado é da Serração da Velha. Sim. Veja lá, senhor doutor juiz, vive sozinha no mundo, com o meu filhinho coitado. Veja lá, senhor doutor juiz, se ele deve ser condenado. E era outro verso que eu... Mas a outra Serração da Velha, em que o Eduardo Barbeiro, o filho do João Barbeiro, Sim. lembras? Aparecia vestido de anjinho. A velha foi condenada à morte na serração, em cima da caminhonete. Até foram para o casal do e tudo. E depois, quando a velha foi sentenciada à morte, ele ia num carro todo tapado assim de azulinho claro, vestido de anjinho, O Eduardo o Barbeiro. Eduardo Barbeiro. E depois dizia assim: sou anjo de salvação para todos os desgraçados, basta só chamar por mim para acudir aos condenados. Eu ainda sabia mais versões, de repente não me lembro. E a velha, Ai, a velha. quem é que fazia a velha? Era o Federico, com cara de velho, O barbeiro. Federico, todo vestido de velho. Levante-se a ré. Ai, a minha rica cama que me dera lá. E um era o João Barbeiro, eu sou o Dom Bacalhau, albardado sim, albarda, não sei o quê, mas há tantas coisas que o bacalhau se fazia. À saca, punha assim as mãos e por baixo atado fazia um bacalhau. Portanto, parecia uma saca de bacalhau. Como é que eu ia dizer? Fazia-se aqui muitas coisas nesta. E representavam no Val num sítio, por exemplo, lá embaixo. Lá Depois embaixo. representavam lá mais acima. Apresentavam ali embaixo, ao pé dos Lariões,
depois era aqui no Largo da Fonte, e depois era no Largo da Fonte lá de cima. Portanto, representavam aos bocados. Pois. E, portanto, As pessoas iam tudo atrás. queriam assistir Ia tudo à atrás. representação, à história, começavam lá em baixo e depois iam todos atrás, Atrás, tudo até atrás. que a história terminava num determinado sítio. Pois. Era Eu assim. acho que eles até foram também para o Casal de Ouro com esta. E foram para o Casal de Ouro. O Casal de Ouro, o Vila Chã, de Ourique. Vila Chão de Ourique. Tenho memória de que a minha mãe e o meu pai me falavam do Sr. Ernesto Lúcio. Esse Ernesto Lúcio fez então essa contradança. Exatamente. Então, sozinha no mundo, com o meu filhinho, coitado, ele era, não sei de onde dizia coitado. Diga lá, senhor doutor juiz, se eu era de ser condenado. E ele não contava uma coisa que ele não cantava uma coisa que terminava assim: está bonita a brincadeira. Não se lembra disso? Sabe porque é que eu lhe digo isso? A minha mãe tinha isso de cor na cabeça. E o meu pai, o Ernesto Lúcio, trabalhou com o meu pai na fábrica Na fábrica das gasosas. gasosas, trabalhava com carroça. Exatamente. Da água. E depois, mais tarde, antes do Ernesto Lúcio passar para a carroça da água, ou ao mesmo tempo, já não me lembro muito bem, o Ernesto Lúcio ia com o meu pai na caminhoneta Fazer para distribuição. fazer a distribuição Das gasosas. das gasosas. Antes do João Cebola. E o meu pai contava que às vezes o Ernesto Lúcio iam num sítio qualquer e o Ernesto Lúcio começava a cantar. Começava a cantar e a memorizar As coisas que ele as fez. coisas que para ele depois meter nas récitas. O Rio de Cima era o mais novo. Sim. E o Rio Velho era aquele que vinha cá por meio das hortas. O Rio de Cima regava com o pé. E o Rio de Baixo tinham que tirar água com uma cegonha. Exatamente. Pois. Regava o moinho de cima. Vinha o moinho de cima, regava aquele moinho ali. E depois seguia. Estava à volta e vinha sempre por aí acima para depois fazer os moinhos de rebelos. Havia muito moinho cá no vale. Lembra-se quantos moinhos havia? Havia o moinho de cima. Havia o moinho de rebelas. Havia o moinho da Iloia, que é aquele ao pé da praça. Sim. Havia aí um moinho também. Havia o moinho dos Greceses, que é ali por trás do Largo da Fonte Velha. Havia Sim. esses moinhos. Havia o moinho do Lima, que a minha mãe também chegou a trazer o moinho do Lima. O meu moinho de Rebelas tinha 3 moinhos. Um moinho, mas aquilo a gente vivia menos mal, graças a Deus, com os moinhos. Havia o moinho do Lima e depois havia o moinho das Guimárias, Sim. que agora foi tapado. Taparam para aí, foi tapado e assim, mas para fazerem não sei o quê, aquele bairro, a água foi desviada. Agora já não existe o Foi moinho. desviado. Já Portanto, já havia uma série de moinhos, todos eles. E havia o moinho do Marmelo, que a minha mãe dizia, a gente ia trocar a farinha ao moinho do Marmelo, que é na quinta do Major Neto. Não sabes qual é a quinta do Major A Neto? Quinta do Major Neto é uma quinta. É o moinho do Marmelo. Fica próximo da Quinta da Califórnia. Pois, Exatamente. havia aí o moinho do Marmelo. E na Califórnia parece que também havia outro. Sim. Havia muitos moinhos. O Sr. Rebelo dizia assim, antigamente não havia moagens, tinha que se aproveitar todas as levadas para fazer farinha. Quer dizer que esses moinhos eram todos moinhos que funcionavam à água. A água. E já fui ver os moinhos, não sei de onde, como é que chama-se, ali para baixo. Eu vou-me explicar, isto é o tegão, oh senhor, eu sei isto é o tegão, isto é o cadelo, eu sei isto tudo. Portanto, todas as partes que constituem o moinho. Moinho, pois. Portanto, E depois tem para baixo o inferno, que não leva um prego. É o Antônio dos Moinhos, que era do casal Paúli, é que vinha consertar os moinhos ao meu pai. Portanto, era tudo feito em madeira, as Tudo cunhas. feito em madeira, tudo feito em madeira. Tudo feito em madeira. Portanto, não levava exatamente prego nenhum, porque como trabalhava na água, os pregos enferrujavam. Não, aquilo é tudo encaixado. Tudo encaixado. O que é que eu ia para dizer? Havia uma coisa que dizia, foi encontrado uma pedra muito antiga lá naquelas partes do moinho. E quem assistiu ao achamento da pedra foi o Manel da Caseira, sabes que era o Manel da Caseira? Sim. E foi o Máximo. O Máximo. Lembras-te do Máximo? É um senhor que tinha umas hortas. O Máximo, tem lá a horta da Máxima, que não era dele, era da Arbelas. Sim, sim. O Máximo era irmão dos Gimbrinhas. Esse pormenor já não me lembrava. E então ainda sabes que o Venceslau Pinto, Sim. maestro, Maestro. Venceslau Pinto,
morava naquela casa da curva. Vinha cá passar o verão. Vai para o Pombal, a gente depois desce em frente, vai para o Pombal. E é o edifício do lado esquerdo? Pois, Então aí não era onde moravam a Belmira Bolas? era. Pronto, já estou a Era ver uma onde é que- caseira, uma espécie de Uma uma caseira caseira, que estava exatamente. ali. Pois. Então, esse edifício era do Venceslau Pinto. É do Venceslau Pinto. Venceslau Pinto. Sim, Que senhor. era sobrinho, a mulher dele era a Maria Esperança, que era sobrinha do João Nogueira. Ah, Eu sim, até senhor. acho, na minha ideia, que havia músicas, por exemplo, Além dos Chorões da Quinta, tu não conheces esta música? Qual? Do outro lado. Além dos Chorões da Quinta, que dás sombra às lavadeiras. Não. Não conheces esta música? Não. Eu tenho a impressão que o João Nogueira que pedia músicas ao Venceslau Pinto. Pois Sim. tem. Será que o Venceslau Pinto criou essa música e essa música está hoje em pauta? É uma questão a explorar. Vou Não, tentar eu ver. nem sei se ele fez, eu é que penso. Pois. Temos muitas. Carnaval de Santarém, mais uma vez se provou que o teatro dos miúdos a todo o povo agradou. Houve farta gargalhada quando foi o hora vai. Eu bem vi de boca aberta a tua mãe e o teu pai. Não chores, não fales na vida alheia. Deixa lá, ó Crispinzinho, que o teu pai também se ria. Eu vi rir a tua mãe, teu padrinho e tua tia. O Crispim era meu primo. Sim. Era ali filho do Manel Faustino, Sim, que era que é primo direito do meu pai, que era filho de Matilde Sarranha. A Maria Elvira estava agora a falar de uma récita, digamos assim, para crianças. Pois. E é daquelas tais que eram organizadas, construídas, digamos assim, pelo João Nogueira e pelo professor Costa. À parte da tarde, íamos sempre para o ensaio. Iam para o ensaio, Para o então ensaio. digamos que era uma outra maneira Mas de eu ensinar. relava-os. Eu queria andar a correr e a saltar, a brincar cá fora. Oh, Elvirinha, o professor Elvirinha anda cá. Olha, e depois eu tinha que dançar uma valsa e cantar, bailar com o professor. Eu vi um homem, eu muito pequena, ver um homem grande a bailar comigo, ria. E eu conheço assim, já passou, Elvirinha. Que depois era para eu dançar com uma cadeira. Ah, sim. Eu dançava, eu chegava lá, e dizia assim, olha ninguém, poucas vezes isto acontece. A dona não sei o quê anda a regar os cravos. O senhor, bem, eu arranjava lá. Claro. Eu agora vou experimentar a dançar uma valsa que eu vim dançar na sociedade no domingo passado. Depois cantava. Ter mãe é tudo ter, doce ventura, doce viver, uma amargura, alma tortura que nos faz sofrer. Amor como o de mãe, não há igual não tem. Não há no mundo amor tão fundo como o de mãe. Ter mãe é ser sempre criança, embalar uma esperança na nossa vida, na ilusão. Amor como de mãe. Eu dançava com a cadeira. Muito bem. Como E não... depois vinha a patroa, que era uma rapariga chamada Lígia, e o patrão, que era o Crispim, que era o meu primo. Os papéis fazíamos todos, mais ou menos eram os dois. E depois eu punha a cadeira no chão e ela ralhava, o que é que eu andava a fazer? Oh, andava aqui à procura do gato para lhe dar umas espinhas. Ainda tem na sua Eu memória. representava e o meu pai chorava. Muito bem. E ali numa cadeirinha à frente, chorava. Ainda tem? Aquela fábrica cheia de gente. Abriu-se as janelas porque já não havia mais bilhetes para ninguém, toda a gente via. Muito bem. Ainda chegou a pertencer ao rancho folclórico ou a dar conselhos ou a ensinar? Ao rancho folclórico não pertenci. Eu nem cá estava quando o rancho folclórico foi feito. Mas já ensinei algumas cantigas. Já ensinei esta. E essas cantigas estão, digamos, no repertório do nosso Então, rancho folclórico. Com certeza. Sim, senhor. Eles cantam-nas. Sim, senhor. Era esta assim. Se eu fosse rato, eu ruía. Se eu fosse rato, eu ruía a tua roupa. Ó travadinha, dava-te um certo jeitinho. Ó travadinha. Mas eu cheguei a dançar isto nas modas. Sim, Ó sim. travadinha, dava-te um beijo na boca. Se eu fosse rato, eu ruía. Se eu fosse rato, ruía a tua samarra. Ó travadinha, dava-te um certo jeitinho. Ó travadinha, dava-te um beijo na cara. E havia ainda mais versos. Pois. Mas são todas muito bonitas. E, quer dizer, eu Anda. admiro
como dá o jeito à música, que vai lá aos... Eu queria era ser atriz. E não... Quer dizer, de certo modo foi uma atriz social, digamos assim. Olha, como é que era? Olha, filho, todos nós somos atores no palco da vida que é o mundo. É verdade. Cada qual, já na Tímara dizer isso, o mundo é um teatro, o mundo é um teatro, o mundo é um teatro, cada qual faz a sua representação. Está muito bem. E, aliás, o Shakespeare dizia isso, o mundo é um palco e todos nós somos atores. Não é? Sim, senhor, é o palco da vida, É o que é o palco da mundo. vida. A Necas também foi representar, mas cantava bem. Sim, E cantar com o João Barbeiro. sim. E ele dizia assim: Deus te salve, Rosa, lindo serafim. Menina tão linda, o que faço aqui? Pergunta ao Senhor, o que eu faço aqui? Guardando o meu gado não vê ali. Seu gado, menina, eu aqui o trago. Não vê a menina, que eu sou seu criado. Criado tão fino, de meia de seda, não quero que se rompa aqui na Resteva, mas não sei. Muito bonito isso. Isso foi em que récita? Esta foi a récita dos grandes, foi eles que fizeram as récitas. Havia outras coletividades, já falámos da Sociedade Recreativa Operária. E houve a Sociedade Recreativa Camponesa, que foi no Celeiro da Ratas. No Celeiro das Ratas, sim. E houve o Sempre Fixe, foi lá para o Isidro, lá para cima. Sempre fixe. Sempre fixe. Era até de manhã. Os mestizos eram velhos, o Zé Simão e o Manuel Simão, e vinham de lá de manhã, de cantar e bailar. A Cidade dos Ricos. E O Celeiro das Ratas... é ali Cadima, aquela rua larga. Exatamente, Ali mas o eu não Celeiro sei das Ratas. bem onde é que é o Celeiro das Ratas. Quer dizer, onde é que terá sido... O Celeiro das Ratas ainda lá está. Acaba o terreno da Emília Pedra. É a avó da Tilinha. Ah, a avó da Tilinha Tilinha. ali. Tinha a filha, na necessidade da filha. Sim. Havia bares, jogar as quartas. Quartas, exatamente. E depois quem partisse a quarta tinha que bater uma data de vezes com o cu no chão. E Isso era no Carnaval, era no Entrudo, não se Entrudo. chamava Carnaval, era no Entrudo. Aliás, eu lembro-me de mulheres... Mas havia quadras para o Intrudo. Havia. Foi-se embora o santo Intrudar, ripopó, tirilirló, o cobrador das panelas, deixa vir o tempo santai, ripopó, tirilirló, que é descanto para as donzelas, é descanto para as donzelas. A vida era muito diferente. Era muito diferente. E o meu tio dizia-me que no Carnaval, no Entrudo, corria atrás das raparigas para as ortigar com ramos de ortigas. Isso era nas modas quando era pequenita, também andava lá com as ortigas a ortigar numa cana. Numa cana. A ortigar as pessoas. Mas elas usavam sacanitos. Pois, havia os sacanitos, Havia os que eram sacanitos. uma coisa própria aqui Meia preta sem pé. desta região. Pois era. Meia preta Elas sem eram pé. muito mais asadinhas. Lá no Val de Santarém, elas vestiam à moda do campo, mas vestiam bem. Lá no Val de Santarém, na terra da Joaninha. Toda a moça traja bem, toda a moça asadinha. Pois, parece que era assim. O que é que eu ia fazer? Elas tinham a saia, como é que era? A saia de folho, ou a anágua. Tinham um saiote de flanela, Sim. do feitio da de cima. E tinham a saia de cima. E depois ainda tinham, quando andavam a trabalhar, e uma vez perguntei, mas para que é esse bordel? Tinha um orelho, ou um bocado de fita preta e branca, as solteiras eram encarnada e branca, que estavam a saia. Mas para que é que cá certo? Então, se a gente não assar a saia com 4 panos, andemos a trabalhar com a saia de rojo. Exato. E assim andar atada, Exato. mas tinham o fato para o caminho. Lavavam-se e vestiam-se de lavado com o fato do caminho. Pois. Eram muito bem apessoadas as raparigas do Vale e muito apreciadas pela forma como vestiam e como se apresentavam. E depois elas faziam uma trouxinha tão bem feitinha quando vinham pelo campo abaixo. E aquelas grandes saias de castorina. Sabes o que é que saias de castorina? Parecia uma capa. Sim. Vinham ali quentinhas, que era uma beleza. Havia alguns que vinham trabalhar para cá, mas ao fim de um determinado tempo Iam-se embora. O trabalho acabava e eles iam. Mas embora. havia alguns que depois Ficaram. passaram a ficar cá, não é? E começaram a ficar cá e a constituir família com rapazes e com raparigas de cá. Os patrões escolhiam desses os melhores, e então terá sido essa... e foram constituindo família, assim como depois, mais tarde, começaram a vir
os que vinham dos ranchos para a Vindima. Então, e o campo da bola? Começou? O campo da bola começou lá embaixo ao pé da linha. De vez em quando a bola estava na linha. Onde nós há bocado falámos que era O aquele... Monte de Areia Branca. O Monte de Areia Branca. Pois. A Areia Branca era para a fábrica Sacavém. Fábrica de Sacavém. Pois. E era uma zona muito rica, porque vinham aqui caminhonetas buscar aquela areia. Vinha, sim, E depois, como se fez aquela terraplanagem, ficou ali um sítio bom para fazer o campo da bola. Era ali Como é que o se campo. chamava aquela areia? Lembra-se como é Era que se Areia Branca. Areia branca. Pois. Eu aqui no meu quintal também tenho bocados. Não era caolino, não chamavam aqui no caolino. Eu nunca ouvi. Aqui no meu quintal também temos bocados. Não tem? Também tem bocados aqui de areia branca. Também. E aqui o Poço Champadeiro tinha muito lanhito. Trancas parecido pinheiros. Aham. Elas até gastavam aquilo de carvão. Afundadas, que parece carvão já muito velho, não é? O vale aqui está em cima de um lençol d'água. Exatamente. Esta zona aqui depois sobe, não é? Sim. Começa a subir e, portanto, é muito natural que haja água aqui muito em grande quantidade. O Ambrósio é que fazia aí os poços. Exatamente. Os poços. E dizia assim, para dar água ao Vale de Santarém, eu, aqui neste cabeço, quando se acaba de subir ali o cabeço, começa o pinhal, Sim, aqui havia água para o vale todo. Bem. Tanto que havia lá buracos com água. Não te lembras de lá ir ver água? Então, o campo da bola começava, foi primeiro aí, Era o campo dos Águias, do Vale de Campo Santarém. dos Águias. Eu bordei tantos, a caldeireira vendia 10 tostões de... Como é que chama-se aquilo? Emblemas. Emblemas. Eu bordei tanto emblemas e de papel a vender a 10 tostões aos rapazes, a costureira não andava. Já não tem nada, nem desenho desse emblema. Havia dois, como é que era? A bola só foi bola enquanto teve os dois marinheiros. Sim. O braço direito O braço direito, sim, que era o treinador. e era o outro que era lá do Rio das Patas, que era genro daquela mulher que tem lá casas. Tinha. Que era dona daquelas casas, daquelas hortas. Não é as da Rebelas, é as outras. Como é que elas se chamam? José Pequeno. É de Zé Pequeno, de Francisco Sim. Pequeno. Francisco Pequeno. Pois. Então o Francisco Pequeno pertenceu à bola? E foi marinheiro? Não, o marinheiro Sim. é que era da família, Ah, sim. casou com uma pessoa da família dele. Ah, sim. O marinheiro. Sim. Era esse marinheiro e o braço direito. E o braço Isso direito. foi quando o jogo da bola foi bola. Eu lembro-me, o meu pai jogou à bola nessa altura. E o João Sá também. Aliás, eu tenho uma fotografia da bola onde está o meu pai e há outra onde está o meu tio. Mas não O são João a Sá. mesma. O João Sá jogava a bola. Manda até lá o Zé Ferreira. Atirava o barreto ao bar e viva os águias, e viva os águias, e atirava o barreto ao bar e viva mas os ele não águias. jogava. O pai do Sabino. O pai do Sabino, E exatamente. viva os águias, e viva os águias. O pai do As Sabino. mulheres tudo vinham, ao domingo à tarde tudo vinha a jogo de bola. Agora há aqui jogos de bola que eu ainda Agora, a bola passou daí e foi para a Eira do Lima, não foi? Pai A do- seguir. Sim. Pai No do- campo. Para o campo. Exatamente, já não se lembra dessa altura. Lembra-me. Lembra-se. Eu fui lá. Ainda Não, lembro. disse que até fomos jogar às uvas e o Tony Libório foi ralhar com a filha. Não, fui roubar. A Sim. filha do Tony Libório, não ouviste nunca falar do Tony Libório. Sim, sei os Libórios, uma Pois, grande o família o também Tony no Libório era, como é que eu ia dizer, era Feitor. do Barros e Matos. Bares e Matos, sim. Lembro-me muito bem do Barros e Matos, tinha um automóvel igual ao do Manel de Oliveira. Aham. O senhor Barros e Matos. E a gente, estávamos lá no jogo da bola e a Caspita convidou a gente, a filha, para ir às uvas. Aham. E fomos às uvas lá, ao Barros e Matos. Mas eram as uvas do Barros e Matos. Mas tinha que atravessar outra. E ele disse, Marilena, eu dou-te uvas quanto quiseres, mas nunca mais me atravessas às vinhas dos outros para ir apanhar uvas. A Necas era toda celerosa. A Necas Ia dar era- um pontapé, a madrinha fizeram uma bandeira para a bola, depois levavam a bandeira e a Neca ia dar um pontapé de saída. Parece eu que estou a ver com o emblema dos águias, Dos uma águias. blusa, uma saia de cetim. Ela era toda. Emblemas desses da bola antiga dos Águias, já ninguém deve ter. Ninguém tem nada disso. Quem é que quer saber disso?
Ninguém quis saber daquilo, pronto, acabou. Quer dizer, a gente... Era o Rolha, Era o Rolha, sim senhora. era o Rolha, era o Benavente, Benavente, sim senhora. era o João Sá. João Sá, sim senhora. E depois sonhava que em Santarém, ao pé da fonte, estava lá uma púcara com dinheiro. E ela fosse lá buscá-lo. Mas era só por sonho. Ela fosse lá buscá-lo. Quando começasse assim, a esbarreirar aquilo, a cavar, haviam 3 peixinhos. Mas ela nem tivesse medo que não lhe faziam mal. Mas tinha de ir à meia-noite sozinha. Ela dizia, é todas as noites a sonhar. E ela disse para o meio, a gente hoje vai ao dinheiro. Então vamos lá, gente. Ela foi. E levasse 3 pedacinhos de pão para dar ao... Foi. E ele disse, eu vou contigo, mas não vou lá para o pé. Ela foi, vieram nos bichos, morderam-na toda, foi para o hospital e morreu. Não sabias esta? Não. Isso é uma história ou é uma verdade? Isto é uma verdade. Quer dizer, muito pouca gente aqui no Vale sabe dessa história. A gente antiga tudo sabia. Até depois como é que ficaram as coisas? Portanto, pronto, a pessoa... Morreu, pronto, e foram-se embora, estou a andar, nunca mais ninguém lá quis ir mexer. Com certeza. Essa é boa. Há assim muitas coisas. Bom, aqui no Vale há algumas dessas histórias, ou verdades, seja o que for, de algumas almas, de umas coisas, e há também, ou tem havido, feiticeiras e mulheres... mulheres que benzem. E então, nunca mais passava, porque foi um jeito que eu dei, e aquilo durou muito tempo. Sei que eu fui lá, e depois ela ensinou a Maria da Velha a fazer. E então a Maria da Velha depois é como continuou a fazer. E como é que era? Ela punha água quente, muito quente, acabada de ferver, e depois punha uma saia dela, daquelas saias de inverno. Castorina. Exatamente. A tal seca, minha em cima das pernas, e entretanto já tinha azeite frito, alho frito, e ela fazia uma lenga-lenga. Eu sei, eu também sei fazer isso. Como é que é? Não sei As 3 pessoas da Santíssima Trindade descubram esta verdade. As 3 pessoas da Santíssima Trindade descubram essa verdade. Depois punham uns pingos de azeite. E depois punha-se com uma faca. Corto, quebrando. Mal de inveja, vão para as ondas do mar salgadas. Corto eu. E depois usavam uma oração. Exatamente. Sei que aquilo demorou para aí que nem uma semana. Pode ser que já estivesse a desfazer-se a doença, digamos assim, o mal-estar. Só que foi um farete. Como se diz cá na terra. Ninguém sabe o que é um farete, mas a gente cá na terra sabe o que é um farete. É nos tantos. Não é? E uma vez disse uma palavra ao meu neto. Estou banzada. Banzada. Pois ele foi ver o dicionário e estava lá. Exatamente. Banzada, admirada. Lembro-me que eu era garoto e tive alguma dificuldade no princípio, quando fui para a escola, porque depois quando comecei a perceber as letras e os sons, quando comecei a juntar as letras e os sons que eles tinham para formar as palavras, aquilo depois não jogava uma coisa com outra. Por exemplo, nós não dizíamos até amanhã. Até amanhã. Exatamente. Até amanhã. Ainda hoje às Até amanhã, até amanhã. Até amanhã, às vezes ainda digo. E não dizíamos água, dizíamos alga. Alga. E ela, coitada, andava na escola e dizia, mãe, eu quero água. Água? Não é água, rapariga, é água. Mãe, eu quero lavar os pés. Pés! É pés! Ensinavam a falar mal. Exatamente. Ai, o me rapá. Exatamente. Me rapá, hoje digo me rapá. Me rapá. Aliás, eu lembro-me quando eu fui para Lisboa, tinha 19 anos, depois quando comecei a vir para cá, a Maria da Velha dizia-me assim, já falas como os lisboetas. Já não gostava muito da minha forma. Aquele grão. Não era vestido. O Manuel da Abrão. Era uma boa pessoa. Era boa pessoa. Estava sempre à pesca no Rio da Quinta quando fazia... Lembra-se disso? Lembra-se disso. Quando vinha a barrenta ele ia pescar lá para o Rio da Quinta. Eu ia com o meu tio à pesca de noite e a gente entrava por cima
O moinho. pelo moinho. Diz lá a calha. Descíamos pela calha, depois, mas ficávamos antes da quinta, ficávamos acima, havia ali uns... Era a cascata. Era a cascata. Era Loureiros. Exatamente. Faziam Exatamente. uma rua. Exatamente. E depois tudo cheio de rositos, tudo pendurados por Exatamente. Loureiros no tempo dos rositos. E ficávamos, algumas vezes ficávamos fora da quinta e levávamos uma lanterna, mas não era bem uma lanterna, era uma daquelas lanternas antigas que tem um candeeiro daqueles que tem uma armação por fora, não é? E que a petróleo, e levávamos aquele candeeiro, enfim, para vermos algum bocado daquilo que estávamos a fazer. E já nessa altura o Manuel da Abrão levava um chapéu de chuva virado ao contrário, que a gente não chamava chapéu de chuva. Antigamente nós dizíamos o chapéu, não é? Chapéu. Era o chapéu. É o chapéu. Agora é que se diz guarda-chuva. E então, ele tinha já nessa altura um guarda-chuva que virava ao contrário e era só tirar enguias. A gente ia às enguias para o Romeão, assim havia enguias quando eles limpavam. enguias enormes. Muito grossas. Muito grossas. E depois estávamos lá de noite, às vezes a chover, e depois eu levava aqui no Vale, as pessoas não tinham essas facilidades, não tinham oleados, não tinham capas, e então eu levava uma saca de linhagem virada ao contrário, que fazia aquele capuz, não é? Que os homens... na cabeça. E eu cheguei a chegar a casa todo como um pingo, mas as enguias eram às dezenas. O meu tio chegava a tirar mais de 60 e tal enguias. Depois dava à tua mãe. E depois, o que é que ele fazia? Chegava à casa e despejava num alguidar as enguias todas. A minha tia, quando via aquilo, ai, este alma danada, ela tinha uma expressão que era este calmado corno, que era a pior coisa que ela podia chamar ao marido. O Beto Ferreira é filho de uma prima direita do meu irmão, do meu pai. Sim. Pois. Esse foi um grande, digamos assim, dinamizador do Reis Folclórico, ligado ao Celestino Graça de Santarém. Graça de Santarém e tal. É? Sim, senhor. Eu ainda sei um verso. Querida Joaninha, nossa padroeira, deste nosso rancho que aqui vem à feira, viva o nosso vale de água bem fresquinha, canta roxinóis, terra da Joaninha. A Joaninha é uma grande recoveira, vai a todo lado. A minha tia Maria Caseira. Sim. Era assim como eu saio mesmo a ela. Está ali a fotografia dela. Mas olha que as caseiras eram todas despachadas, não eram? Eram inteligentes. Emília da Matilde. Também lembras-te de ouvir falar na Emília da Matilde? Sim. Era prima direita da Maria Caseira. Sim. E depois punha-se assim, prima, apanha mãe. A Maria Caseira, polícia de investigação. Polícia de investigação, que tem que saber tudo bem. Polícia de investigação. Eu sou parecida com a Maria Caseira. Maria Caseira. Que está ali. Sim. E é a polícia de investigação. E é a polícia de investigação. E sou parecida com a Maria Caseira, que ela está ali. Mas é no feitio e parecido. Um verso que é assim. Oh val, que lindo que és, tens as lusírias a beijar-te os pés, tens o campino e o forcado, e os belos touros e o fandango bem marcado. É verdade. Haja alegria no campo, desta terra tão branquinha, desta gente que trabalha, desde manhã à noitinha. Gente boa e povo são, trabalham com alegria, e o trabalho é seu brasão, pelo pão de cada dia. Oh val, que lindo que és, tens as lusírias a beijar-te os pés, tens o campino e o forcado, porque só tínhamos um, e os belos touros e o fandango bem marcado. Muito bem, fechamos hoje com esta a marcha do Val Santarém. A marcha do Val Santarém. Thank you.
Música